O trânsito do Eixão foi liberado hoje, 9 dias depois do desabamento que levou pânico ao centro de Brasília. 2 alças de ligação foram feitas perto da Galeria dos Estados e os pedestres já têm acesso à passagem por baixo da estrutura. Fazer a travessia no Eixão pela passagem de pedestres da Galeria dos Estados. É muito triste, né? A gente fica meio assim, assustado, né? Os olhares ficam atentos, voltados para cada escora que sustenta o que sobrou da estrutura. Fico meio assustado, né? Assim, coisa que assusta a gente. A gente está passando, mas é com temor, né? A gente passa com receio. A circulação de pedestres no local foi retomada 9 dias depois do desabamento do viaduto. Nesse período, as pessoas que saíam do metrô precisavam subir as escadas e fazer a travessia para o setor bancário ou para o setor comercial por cima do Eixão e em volta da área interditada. Sem movimento na galeria, os comerciantes afirmaram que tiveram prejuízos. Só agora o Luiz voltou a vender os primeiros pares de sapatos da semana. E a gente está tentando sobreviver como pode aqui. E o desleixo muito grande da galeria que, por incrível que pareça, depois de 18 anos, começaram a reformar aqui através do desabamento. E vamos aguardar se eles conseguem arrumar a galeria, que a galeria nossa aqui tá difícil. O trânsito no Eixão também foi liberado nesta quinta-feira. Os carros agora passam pelas novas pistas construídas que contornam o viaduto que desabou. A velocidade permitida é de 40 km. Essas alças, elas permitem que quem está no Eixão continue no Eixão. Isso é fundamental. A gente está vindo aqui que está fluindo bem o trânsito. Vamos ficar monitorando, os agentes do DR, tanto quanto do Detran, estão monitorando. Se tiver alguma intervenção que precise fazer, tanto na sinalização ou na velocidade, nós vamos fazer. O próximo passo é a demolição do bloco do viaduto que caiu. O trabalho exige cuidados, porque ainda precisam ser preservadas partes do restante da estrutura. Ontem, pedaços de concreto e alguns cabos de aço começaram a ser retirados e foram levados para laboratórios na UNB, onde vão passar por análises. Só então que nós vamos programar a demolição do bloco de concreto, que deve acontecer ou no final de semana ou à noite. Sobre o inquérito do Ministério Público do Distrito Federal, o governo alega que o desabamento não aconteceu por negligência da atual gestão. Disse que desde 2015 foram gastos mais de 117 milhões de reais para recuperar pontes e viadutos. A próxima grande obra de manutenção será em até 3 meses na ponte JK. A ponte das Garças e a ponte Onestino Guimarães foram vistoriadas e receberam sensores de monitoramento nas estruturas. O governador Rodrigo Hollenberg garantiu que não vão faltar recursos para a revitalização de obras públicas. Posso garantir à população de Brasília que não faltarão recursos para que possamos recuperar definitivamente e adequadamente esse viaduto. Prestaremos todas as informações em tempo hábil aos órgãos competentes e é de todo o nosso interesse identificar possíveis problemas que possamos atuar no sentido de fazer a manutenção e o reforço estrutural onde for necessário fazer. Agora que muita gente está perguntando, Cláudio Humberto, é quando essa obra vai terminar? Qual vai ser o prazo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? De fato, como garantiu o governador, não faltarão recursos. O que eu acho que falta mesmo é competência. A gente sempre que entrevista uma autoridade envolvida na recuperação do viaduto, sai com a impressão da conversa, né? Sai com a impressão de que não tem perigo dessa coisa dar certo, né? Não no tempo que a gente espera, com rapidez, né? O tratamento sonolento que se dá à solução do problema do viaduto, né? Chega a ser desanimador, né? Olha, esse desvio que fizeram ali no eixo rodoviário sul tende a ficar por muito tempo ali, né? Enfim, tende a se perpetuar ou pelo menos permanecer em funcionamento durante muito tempo. Porque hoje, por exemplo, entrevistamos na Rádio Band News FM o superintendente e diretor de obras do DER, e eu perguntei várias vezes, insisti, num prazo, doutor, nos dê um prazo, em quanto tempo esse viaduto vai estar devolvido à população, funcionando normalmente? Ele não sabe. Ele diz que tudo depende de estudos. Na verdade, eles não sabem, aparentemente, por onde começar a solução do problema. Como disse aquele bravo brasileiro, comerciante lá da Galeria dos Estados, um lutador, o problema todo é de desleixo. E por falar no GDF, o governo divulgou na tarde de ontem o balanço final do Carnaval 2018. Os atos de vandalismo chamaram a atenção este ano. Quase 60 ônibus foram depredados e a Polícia Civil registrou mais de 500 ocorrências. Veja só.
Durante os dias de folia no DF foram apreendidas 2 armas de fogo e 64 facas. Nesse ano foram 544 ocorrências criminais contra 1.011 em 2017. Em 2018, também foram registrados 2 casos de violência sexual, uma tentativa de homicídio e uma de latrocínio. A partir da identificação do registro das ocorrências, começam as investigações. Alguns foram conduzidos de pronto e foram autuados, outros serão objeto de investigação pela Polícia Civil. 113 pessoas foram levadas para a delegacia durante o carnaval. Já o Detran registrou mais de 2.000 autuações. As mais comuns foram estacionar em local irregular e por dirigir bêbado. Mesmo diante de todos esses casos, o GDF considerou tranquila a festa, que levou mais de 750 mil foliões às ruas. Uma festa diversa, espalhada por esse quadradinho todo. Festa que foi para criança, até adulto, até idoso. Eu acho que sim, a gente tem muito a comemorar. O presidente Michel Temer fez uma grande reunião sobre segurança na noite desta quarta-feira. Um dos principais assuntos foi a criação de um Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça deve ser esvaziado, perdendo a Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Na pauta do encontro estava ainda a crise de Roraima. A situação dos refugiados venezuelanos no estado vai ser definida por medida provisória. Acompanhe. Os últimos detalhes da medida provisória foram definidos numa reunião à noite no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro ministros ligados à área de segurança e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A MP vai autorizar o governo a destinar recursos a ações federais no estado de Roraima, que já recebeu cerca de 40 mil refugiados da Venezuela. Um general do Exército vai comandar as operações. Além de reforçar o controle de entrada na fronteira, o governo vai dar apoio em ações humanitárias, como a instalação de um hospital de campanha. Também faz parte da estratégia enviar parte dos venezuelanos para outros estados. O Brasil é um país de imigrantes. O Brasil não pode fechar os olhos esse drama, está certo, que está sendo vivido pelo povo venezuelano. É um povo irmão, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar Roraima enfrentar isso sozinha. Um grande desafio aí para o governo, Cláudio Humberto. É um desafio difícil de ser vencido, né? Porque, afinal de contas, são cerca, até agora, de 50 mil venezuelanos precisando de emprego. Roraima não tem capacidade de gerar tanto, aliás, lugar nenhum do mundo, né? Nem mesmo no Brasil, os estados mais desenvolvidos podem gerar 50 mil empregos, sobretudo numa economia ainda em recuperação como é a nossa, né? O que a gente observa é que o governo está agindo meio que ao sabor dos acontecimentos. O presidente Michel Temer demorou muito a visitar Roraima, mas pelo menos o fez, né? E o governo federal não pode fazer muito além do que promover ações para reforçar o atendimento na saúde pública, de segurança pública, de educação pública, oferecendo recursos e meios ao governo local para receber essa gente, né? Fora disso, não há muito o que fazer. Uma das opções, e certamente a mais consequente, né, para absorver toda essa mão de obra, seria o presidente Michel Temer provocar o Supremo Tribunal Federal, através da AGU, a rediscussão da demarcação de terras contínuas da reserva Raposa Serra do Sol, que destruiu aquela que era a maior plantação de arroz do país. Tudo isso em função de uma decisão claramente ideológica, como a definiu muito bem o general Augusto Heleno, que foi comandante militar da Amazônia e grande conhecedor dos problemas da região. Quanto à criação do Ministério da Segurança Pública, né, certamente ele é necessário. O que deixa de ser necessário é o da Justiça. Para que Ministério da Justiça depois de perder Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? O Ministério da Justiça hoje nem sequer tem o papel que teve no passado, de coordenação política do governo, de articulação política do governo. É um ministério que, olha, poderia ser muito bem ser extinto e não haveria muita gente sentindo falta dele. A gente só espera que o presidente Temer não convide para ser ministro de Segurança Pública algum político aí, algum deputado para preencher conveniências político-partidárias, né? O que precisamos na chefia desse ministério é de um especialista.
E a gente volta a falar sobre o acidente envolvendo um ônibus na BR-020, perto de Formosa. Você acompanha as imagens. A Polícia Rodoviária Federal corrigiu a informação de que eram 2 carretas e apenas uma que transportava adubo, e a carga se espalhou pela pista. A carreta bateu de frente com o ônibus, que tinha 43 passageiros. Ainda não se sabe qual dos 2 motoristas teria feito a ultrapassagem proibida. Isso está sendo investigado agora pela Força-Tarefa no local do acidente. 6 pessoas morreram até agora e 12 sobreviventes estão sendo trazidos para os hospitais de base, de Sobradinho, Paranoá e Planaltina. Calcula-se mais de 50 feridos. O Hospital de Formosa também está recebendo feridos. Qualquer nova informação, a gente volta a falar sobre essa tragédia. E a seguir, as aulas da rede pública começam com anúncio e o governo pretende aumentar o número de vigilantes terceirizados nas escolas. É o que você acompanha logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.